Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, Gotas de Luz sobre sua vida. Estamos estudando Deus no meu trabalho. Esta é uma contribuição que eu gostaria de dar. Sou empresário, sou cristão e esta relação dos últimos 45 anos que eu tenho tido com Deus no meu trabalho, eu creio que pode trazer inspiração para vocês. Então vamos lá. Semana passada nós falamos um pouquinho sobre os caminhos, para a prosperidade. Mostramos que os caminhos que nós não devemos escolher são os caminhos da futilidade, das amizades tóxicas, da perda de tempo, do pecado. E dissemos que meditar em Jesus, nos seus princípios e valores, antes de ter nosso prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, faz com que os nossos caminhos sejam abençoados por Ele e tudo quanto fizermos, nós prosperaremos. E esse tudo eu fiz questão de amplificar. A questão não é só dinheiro, dinheiro é uma das partes, mas tem muita coisa boa para quando a gente anda meditando nesse que se chama mindfulness ativo. Por quê? Por que ativo? Porque é uma interação constante com Deus. Quando você faz a sua meditação e você não tem Deus nela, ela é muito boa, mas ela fica por ali. Quando você faz com Deus a sua meditação, num relacionamento próximo e íntimo com Ele, diário, constante, você ali acrescenta a pessoa do Senhor Jesus na sua vida. O seu conselho, sua fidelidade, sua bondade. Então, essa foi a palavra da semana passada. Se você ainda não assistiu, não deixe de assistir, que foi o episódio número 1. Vamos falar do episódio número 2, importantíssimo, sobre fé. É o básico do básico, não é? Se nós tivermos dificuldades e vamos ter nos nossos negócios, nossa vida de trabalho, não é? Nós vamos precisar ter fé. E se você tem dificuldade em ter fé, porque todos nós temos, eu acredito, não é? Não conheço grandes pessoas que têm assim a facilidade de ter fé. Nós devemos ir a Deus, pedir com sinceridade, e nós vamos explorar isso um pouco mais para frente, para que Ele se manifeste para conosco. E Ele está de braços abertos e ansioso para fazer isso, não é? Caso você queira se aprofundar no assunto fé, neste mesmo canal, no Drops do Céu, se você for lá para baixo, nós fizemos 25 estudos sobre fé. Então, certamente abordamos alguma dúvida que você possa ter. E por quê? Porque a nossa jornada de trabalho, nela, sem fé, não dá. Nós vamos precisar crer. Você pode optar em crer em alguma coisa, ou em pessoas, ou no governo, ou em situações, ou em você mesmo, ou você pode optar em crer em Deus. Se você está assistindo essa palavra, não é por acaso que está aqui, você está aqui, eu tenho a impressão que você quer entender um pouco mais como essa relação de fé e o trabalho, não é? Nós precisamos de Deus o tempo todo, queridos. Nós precisamos de Deus em toda a situação da nossa vida, nos nossos negócios. Então, esta parte é uma parte importante para a gente acertar com Ele. Sabe aquele acerto que nós temos que fazer com alguém antes de começar alguma coisa? O acerto é a fé, calibrar a fé, nos relacionar, fazer as pazes com Deus, acertarmos a nossa vida com Ele, não é? A Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente quiser acertar algo com Ele, nós temos que começar por aí. E, novamente, se você não tem fé, está escrito na palavra, peça que Ele te dá, Ele injeta fé no seu coração, mas você tem que pedir acreditando, com fé, sim, fé nele. Você não tem fé para os seus problemas, mas você quer ter fé, existe uma disposição do seu coração. Então, acreditar que Ele existe, está escrito lá em Hebreus, e que Ele é bom para aqueles que optam, não é, por Ele, para ser amigo dele, para ter o nosso Senhor como conselheiro, como pessoa próxima em todo o tempo, como Senhor da nossa vida. Se é isso que você quer, se esse é o desejo sincero do seu coração, Deus acrescenta fé, e nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. 2 lembretes, O primeiro, como eu já falei, a fé vem de Deus. Ele é autor e consumador da fé. Aquele que se inclina para Ele, que deseja, que quer, que está cansado de andar sozinho nesse caminho, nessa vida e neste mundo, e se dispõe a buscá-lo,
Deus vai se revelar a ele. Não é? Diz a palavra de Deus, se você vai me buscar e vai me achar se me buscar de todo o coração. O lembrete número 2, eu quero dar um exemplo aqui. O Senhor Jesus encontrou gente, quando ele esteve aqui, com falta de fé, com dificuldade de crer. Pessoas pequeninas, debilitadas, desgatadas e com fezinha praticamente inexistente. Eu me incluo nisso, não sou uma pessoa boa de fé. Então eu tenho que recorrer sempre a Deus para que Ele acrescente o que me falta. Mas existe um caso em Marcos capítulo 9, a partir do verso 18, que é extremamente importante e terrível. Um homem possuía um filho perturbado, que recorreu aos discípulos de Jesus para que pudessem livrar o seu filho daquela perturbação. E Jesus chegou e perguntou, o que está acontecendo? E o caso era bastante grave. O pai do menino falou, olha, meu filho, ele é arrastado por uma entidade, por um demônio, que o destrói, ele joga no chão, meu filho espuma pela boca, meu filho range os dentes, meu filho fica rígido como morto. Olha só, o pai contando aquilo. E Senhor Jesus disse, traga um menino para cá. E o trouxeram. Então o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão, eu estou lendo a partir do verso 18 até o 27, causou uma convulsão intensa no menino, que caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca, conforme já tinha acontecido outras vezes. Jesus perguntou ao pai do menino, quanto tempo isso acontece com ele? Olha a compaixão de Jesus. E o pai respondeu, desde que ele era pequeno. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Olha só o coração desse pai, desesperado ao ver o filho nessas condições, há muito tempo, desde que o menino era pequeno. Aí o pai continua, tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Olha a resposta do Senhor Jesus, tudo é possível para aquele que crê. E o pai, pelo jeito, não tinha essa fé toda, mas disse assim, no mesmo instante o pai respondeu, eu creio, Senhor, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. Eu creio, é desse tamaninho a minha fé, pequenininha. Eu creio que o Senhor pode fazer assim, olhando para todas as situações, para o que meu filho já passou e para o que eu já tentei na vida, a fé é muito pequenininha, mas no Senhor eu creio. Então, ajuda-me a superar a minha incredulidade. Guarde esse versículo para você. Quando você tiver com a sua fé diminuta, se extinguindo, vá a Jesus e diga, Senhor, ajuda-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. Palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo. Contra ele, ninguém pode. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele e o menino ficou são. Casos agudos, queridos. Casos agudos que acontecerão na nossa vida. Pode acontecer no seu trabalho. Já aconteceu no meu tantas vezes. Desesperado eu vou aos pés do Senhor e falo, Senhor, a minha fé não cabe nesse negócio, eu não consigo, Senhor. Ajuda a minha incredulidade, não é? Nós clamamos por fé, é clamor mesmo. Nós chegamos diante de Deus e gritamos, Senhor, por favor, Senhor, eu não consigo. Derramamos a nossa alma, confessamos os nossos pecados, a nossa fraqueza. Vale tudo na vida, na hora do desespero. Ajuda a minha falta de fé. A fé, queridos, abre portas, e aí eu quero explorar um pouquinho esse lado. Ela conecta o nosso coração com o coração de Deus. Por isso que ele fala que se você não tem, peça, não é? E conecta o nosso coração com o lado mais maravilhoso de Deus, porque em geral, quando nós partimos para esse tipo de oração, nós clamamos a Deus buscando a face do Deus do impossível, porque nós já tentamos todas as soluções. Do Deus Todo-Poderoso, porque nos sentimos muito fracos. O Senhor abre os nossos olhos para os valores dele, ele começa a infundir em nós, pela fé, não é? Os valores da sua palavra, as suas virtudes, as suas belezas. O Senhor começa a fazer milagres na nossa vida. Ou seja, a fé não é só para resolver uma situação, mas muito mais do que isso, e principalmente para nós resolvermos a nossa vida com Deus. Porque o Senhor está lá e Ele
Ele quer muito que nós nos conectemos com Ele, não é? Pela sua graça e pela sua bondade, Ele me conecta com o reino. Esse que o Senhor Jesus falou, é chegado a vocês o reino de Deus. Quando nós cremos, nós conectamos nesse reino, nós abrimos o coração, os nossos olhos se abrem como uma cortina que se abre, a gente entende, começa a entender e enxergar um mundo que a gente não tinha sequer noção, não é? A gente encontra paz e refúgio em Cristo, não é? A Bíblia diz a paz que excede o entendimento, coisas que nós não conseguimos entender. O nosso raciocínio, o nosso cérebro não capta estas coisas porque elas são sobrenaturais. Nos momentos mais tensos da nossa vida, vem a mão do Senhor e vem e acalenta o nosso coração. Então, estar com Cristo em fé, vivendo com Ele, acreditando nele, confiando nele, é isso que eu quero falar, nós vamos ter então uma vida de vitória no nosso trabalho também. O Salmo 91, por exemplo, eu vou dar 3 exemplos. Vou dar um exemplo na palavra de Deus, que é um texto maravilhoso, que está lá. Muitas Bíblias nas casas de vocês estão abertas em Salmo 91, que diz lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ou encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Ou seja, se você está andando no abrigo, no refúgio do Deus Altíssimo, você vai encontrar descanso à sombra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente. Eu declaro a respeito do Senhor, diz o salmista, Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Você pode declarar isso? Se a sua resposta é não, é porque você não creu ainda e você precisa crer, não é? Ele é meu Deus e nele confio. Veja que a fé aqui não é só acreditar que Deus existe, como eu falei lá atrás, mas é confiar nele. Deus vai me proteger. Deus é o meu provedor, nada me faltará. Ele disse lá, vocês valem mais do que passarinhos e flores. As flores são belíssimas sem ter feito nada e os passarinhos não trabalham, mas mesmo assim, o Pai Celestial os alimenta todos os dias. Você crê nisso? Que o Pai Celestial alimenta os passarinhos e enriquece, reveste as flores daquele colorido, daquele perfume? Porque disse o próprio Jesus nesse mesmo texto, vocês valem mais do que os passarinhos e do que as flores. Creia que Deus ama a sua vida mais do que os passarinhos e as flores, que Ele sustenta todo dia. Agora mesmo eu estou olhando aqui pela minha janela, está cheio de passarinho lá fora. O Senhor Deus está alimentando a todos eles. Diz até aqui no versículo 4, Ele o cobrirá com as suas asas, com as suas penas e o abrigará sob as suas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos. A sua fidelidade é armadura e proteção. Você pode crer nisso? Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está assistindo essa palavra por acaso, não é? Deus tem algo para a sua vida, algo diferente para que você saia do lugar onde você está e vá viver uma atmosfera, uma dimensão de fé, uma dimensão do reino de Deus. Deus o chama para a maior jornada da sua vida. Sabe qual é a maior jornada da nossa vida? Conhecer ao Deus Criador do céu e da terra, andar com Ele, ser ouvido por Ele. Não existe coisa maior, não existe prosperidade maior do que ser aceito por Deus, o Deus Criador do céu e da terra. Eu vou dar um segundo exemplo. No dia 3 de abril, mês passado, nós trouxemos uma palavra que se chama 3 posturas de fé na adversidade. Assista essa palavra. Lá nós vamos falar, dentre outras coisas, por isso você deve assistir, no momento de carestia absoluta do reino de Israel, não é? Veio uma promessa da parte de Deus através do profeta Eliseu dizendo o seguinte, amanhã, neste mesmo horário, à porta da nossa casa ou da sua casa, haverá farinha fina e cevada e custarão poucos reais. Imagine que estava uma desgraça, tudo custando muito caro, exército cercando o povo se alimentando, comendo carne de pessoas, antropofagia, de tanta fome. E o profeta trouxe essa palavra, amanhã vai ter farinha barato, cevada barato. A questão é, eu acreditaria nisso? Você acreditaria nisso? Não é?
Abundância anunciada em tempo de falta profunda. Como é difícil crer nisso. Eu já vivi esse momento e Deus trazendo uma palavra: filho, fica calmo, porque eu vou trazer uma solução para o seu problema. E é amanhã, e é agora. E dá aquele frio na barriga e fala: Senhor, eu creio, eu quero crer. Me ajuda a minha incredulidade, não é? E se Deus falasse isso com você, alguma coisa similar, talvez você esteja precisando de uma palavra agora de Deus na sua vida, que amanhã você vai ser resgatado dessa situação que você está, desse problema, desse entrave na sua vida, que você tanto tem orado, talvez por um filho distante, talvez por um negócio, talvez pelos seus negócios, talvez até por uma causa, não é? Na justiça, e que de jeito nenhum você tem saída para isso, não está em suas mãos, e você vai diante de Deus e fala: Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda-me a crer. Mas naquela situação, vocês vão ver nesta palavra do dia 3, um capitão do exército que estava ali do lado falou: opa, peraí, eu sou um cara cerebral, eu não consigo acreditar nessas palavras. O profeta tinha dito que haveria abundância no dia seguinte. E o oficial auxiliar do rei disse: ainda que Deus abrisse as janelas do céu, isso não acontecerá. Ainda que Deus fizesse, isso não aconteceria. E Eliseu falou para ele: bom, você vai ver com seus próprios olhos, mas daí não comerá coisa alguma. E foi isso que aconteceu. Ele foi atropelado pelo povo. Houve um milagre de abundância, foi vivenciado por todos, menos pelo incrédulo, né? O chefe do exército deles. Você quer ser esse cara, esta pessoa, que a bênção está anunciada, a abundância está anunciada, e você, porque você se acha o cerebral, você não consegue acreditar? Eu não quero, eu sou cerebral, não é? A minha mente é bem cartesiana, mas chega no momento que você tem que pegar o seu raciocínio, deixar de lado, porque as regras são outras, as variáveis são outras, e você vai ter que entrar no mundo espiritual, na dimensão do espírito. E é isso que Deus propõe para você hoje, não é? Semana que vem eu vou continuar falando da fé, porque a fé é um assunto importante. Mas eu queria deixar claro para você que quando Deus promete algo, Ele cumpre. Vocês estão vendo esta Bíblia aqui? Ela é de 1985. Teve outras antes dessa. E aqui eu escrevi palavras que o Senhor falou comigo, várias delas, ao longo da minha vida. Essa semana eu lembrei de uma palavra que Ele falou no livro de Amós, no capítulo 9, último capítulo, versículo 4. E eu anotei aqui, ó, eu estava num hotel e foi no dia 4 de agosto de 2004, uma palavra dada para o meu negócio, para a minha vida. Orando ali, desesperado, porque eu precisava de um negócio, e o Senhor trouxe uma palavra. E a palavra que o Senhor trouxe foi a seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que semeia alcançará o que colhe. A coisa é tão rápida, vai ser tão rápida na sua vida, que vai ser assim, o cara que está semeando já está alcançando o que está colhendo. Ou seja, é coisa rápida que o Senhor está fazendo. E essa foi a palavra que o Senhor me trouxe com outras, uma continuidade disso. Eu quero confessar para você que foi difícil de crer, demorou para acontecer, mas passaram-se anos e pela graça e fidelidade de Deus, essa palavra tem se cumprido. Eu quero dizer para você, meu querido, que se nós cremos na palavra de Deus, não há coisa melhor. Nós podemos desconfiar do homem, de todos, mas não de Deus. Não deixe que a sua incredulidade e as acusações que você tem na cabeça, ou o fato de você achar muito pequeno ou indigno, possa prejudicar a sua relação com o seu Deus. Vá atrás. Fala: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, livra-me do mal, eu quero te conhecer, eu quero te servir, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, meu Salvador, eis aqui a minha vida, eu quero me arrepender das bobagens que eu fiz, e eu quero a partir de agora entregar a minha vida para que o Senhor cuide dela. E eu quero orar: Senhor, põe a tua mão sobre esta oração que foi feita de coração, e Senhor, muda a história destes que estão me ouvindo, para que eles possam sim provar da tua abundância, provar da tua prosperidade, provar da fé, Senhor, que é algo magnífico, Senhor, que abre as portas do céu para conosco. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco, abençoa a nossa semana em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Semana que vem continuamos com nossa fé, não é?
Vamos lá, caminhando nessa jornada, não é? Que o Senhor nos prepara aqui, não é? De nós termos a Deus no nosso trabalho. Se você gostou dessa palavra, deixa o seu like, deixa um comentário, uma pergunta. Assine o nosso canal para você receber toda semana uma palavra de fé, uma palavra de conselho. Nós vamos falar sobre diversos assuntos relacionados ao trabalho. Não deixe de se inscrever e que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, sua família, os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém.